Nosso Deus, é muito bom estar de volta, apesar de um número menor, por conta de restrições, mas é muito bom estar novamente aqui na casa do nosso Deus, para juntos nós louvarmos, engrandecermos e exaltarmos o nome desse maravilhoso, poderoso e verdadeiro Deus a quem nós servimos. Graças a Deus por tudo, graças a Ele. E o privilégio que Ele nos concede de estarmos mais uma vez aqui, reunidos para o louvor da sua glória. E também os irmãos em casa que acompanham, que Deus abençoe a cada um, que estejamos, pois, com nossos pensamentos, nossos corações voltados ao trono de graça do nosso Deus, para render a Ele um culto, render a Ele o louvor que só a Ele é devido. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 11. Farei a leitura do versículo 33 ao 36. Romanos capítulo 11, versículo 33 ao 36. Igreja chamada adoração. Leamos. Vou fazer a leitura, os irmãos acompanham. A maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nosso Deus é o soberano Deus. Aqui em Romanos fala sobre essa soberania. A soberania do nosso Deus. Porque dele, e para ele, por meio dele, são todas as coisas. Que tenhamos sempre em nossos corações essa certeza que o nosso Deus é soberano, que o nosso Deus, ele tem de fato, de verdade, não apenas de palavra, mas de fato e de verdade a soberania sobre a nossa história, a soberania sobre todas as coisas, a soberania sobre esse tempo, sobre tudo o que acontece, que não fiquemos apenas na palavra. Muitas vezes falamos, né? O nosso Deus, ele tem a soberania, nosso Deus, ele tem um controle, mas que nós realmente vivenciemos isso, vivenciemos essa soberania, confiemos tão somente no nosso Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais, no nosso Deus que é soberano, no nosso Deus que é controlador de todas as coisas, que tem tudo em suas mãos, nada foge do seu controle, porque nosso Deus é soberano. Louvado, engrandecido e exaltado seja o nosso Deus. Amados irmãos, vamos nesse momento orar. Oração de adoração. Maravilhoso Deus, nosso Pai, nós estamos, ó Pai, mais uma vez na Tua presença, Pai. Rogamos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor olhe para nós com Teu olhar de misericórdia, Pai. Que o Senhor, ó Deus, continue, ó Deus, a nos sustentar, a nos fazer cada vez mais fiéis e dedicados, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pelo Teu grande amor. Obrigado, ó Deus, pela Tua soberania. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem um controle das nossas vidas e de que nada acontece se não for da Tua vontade, Pai. Nós o adoramos, ó Deus.
adoramos ao Senhor na beleza da tua santidade. Nós o adoramos porque sabemos que só o Senhor é Deus, que o Senhor é poderoso, que o Senhor, Deus, pode infinitamente mais. Nós rogamos a Ti nesse momento, ó Pai, que o Senhor olhe para nós com Teu olhar de misericórdia e nos faça, Deus, cada dia mais servos fiéis e dedicados, para que nós possamos estar na Tua presença, ó Pai, com nossos corações limpos, puros, e que nós rendamos a Ti, ó Deus, um culto que só a Ti é devido e que chegue no Seu trono de graça como cheiro suave, Pai. Nós o adoramos, ó Pai, porque o Senhor, só a Ti é devido toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Continua com cada um de nós e toma a direção desse culto, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, vamos, aqueles que podem, se colocar de pé e vamos louvar ao nosso Deus com o cântico Rei das Nações. Grandes são as suas obras, grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é grande. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome
é santo. Amém. Podem sentar, amada igreja. Igreja chamada Confissão. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas. Lucas, capítulo 5, versículo 27 ao 32. Lucas 5, versículo 27 ao 32. Vou ler, os irmãos acompanham. Passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles ali à mesa. Os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém. Nesse momento, amados, vamos ter alguns instantes de oração, de confissão. Colocamos diante de nosso Deus nossas faltas, pecados, aquilo que temos feito que tem desagradado ao nosso Deus. E nós sabemos que só Ele é quem pode olhar para nós através do seu Filho, através das suas misericórdias, e nos perdoar nossos pecados, nos purificando assim de toda injustiça. E depois de alguns instantes eu peço à nossa irmã Edna que quebre o silêncio com oração audível. Neste momento, Senhor, o teu povo aqui presente te suplica, Senhor, que pelas tuas misericórdias tu venhas a nos perdoar dos nossos pecados, ó Pai. Ó Senhor, e que também não nos acostumemos a estar cometendo os mesmos erros. Ó Pai, nos perdoa com tudo aquilo que temos praticado e que não tem alegrado o coração do Senhor. Ó Senhor, nossos pensamentos que muitas vezes fogem ao nosso controle, nossas atitudes, Senhor, nossas negligências, ó Pai, quanto ao teu serviço. Ó Senhor, a nossa falta de amor ao próximo, que muitas vezes nós negligenciamos também. O estudo da tua palavra, Senhor, o uso devido do tempo e tantas coisas mais, Senhor, que nos afastam do Senhor. E por isso, Senhor, nós te pedimos, por graça, por bondade, por misericórdia, Senhor. Vem perdoar o teu povo. Nos perdoa, Pai. Nos livra de todas as iniquidades, porque a tua promessa é que nós, confessando os nossos pecados, nós somos perdoados pelo sangue de Jesus que foi vertido ali na cruz do Calvário. Obrigada, Senhor, por tão imenso amor, por tanta graça sobre as nossas vidas. Tudo isso em nome de Jesus é que nós te agradecemos, te suplicamos. Amém. Amém. Ainda em louvor e adoração ao nosso Deus, vamos entoar o hino de número 336.
Transformação. Eu perdido, pecador, longe do meu Jesus, me encontrava sem vigor, a perecer sem luz. Não estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Amém. Deus é chamado a cantar e a ofertar. O Salmo 147, versículo 1, diz assim: Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Continuemos, pois, amados, nesse momento, com o grupo de música, louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus.
louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la 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 ya. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, para o teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la 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 ya. é esse Cordeiro que a honra, a glória, o louvor e a exaltação para sempre. É Ele que devemos anunciar e pregar o Evangelho, para que as pessoas possam conhecer e vir também, junto conosco, louvar a esse Deus. Então, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Essa é a ordem do Senhor. Vamos pregar o Evangelho. Todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, mais do que palavra, toda ordem receber, pois Cristo é vida eterna para todo que nele crê. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, mais do que palavra, uma ordem receber, pois Cristo é vida eterna para todo que nele crê. De Deus não há quem pregue, hora de agir, a missão cumprir.
Evangelho proclamai, proclamai por toda a terra, proclamai por todas as nações, proclamai o poder que do alto vem até os confins da terra, o Evangelho proclamai, proclamai. Todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, mais do que palavras, uma ordem receber, pois Cristo é vida eterna para todo que nele crê. Amor de Deus, em confiança, sua fidelidade, nossa segurança. Proclamai por toda a terra, proclamai por todas as nações, proclamai o poder que do alto vem até os confins da terra, o Evangelho proclamai, proclamai por toda a terra, proclamai por todas as nações, proclamai o poder que do alto vem até os confins da terra, o Evangelho proclamai, proclamai. Glórias a Deus, que proclamemos o Evangelho vivo, verdadeiro, o Evangelho que liberta, o Evangelho que salva, que resgata. Louvado, engrandecido, exaltado seja o nome do nosso Deus. Vamos nesse momento, amados, ter uma palavra de oração, oração de gratidão. Gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito para com cada um de nós. Gratidão a Deus porque Ele tem cuidado de nós, apesar de nós. Gratidão a Deus porque um dia Ele enviou o seu único filho para morrer em nosso favor. Eu vou pedir a nossa irmã Jeane que faça essa oração de gratidão nesse momento. Adoramos ao Senhor na beleza da tua santidade, porque só o Senhor é digno de ser louvado, de ser adorado. Ó Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que temos, ó Deus, de retornar à tua casa física, para prestar um culto ao Senhor, para junto com os irmãos estarmos, ó Deus, nos vendo e juntos estarmos assim elevando os nossos pensamentos ao Senhor, cultuando ao Senhor, o nosso Deus, o Criador das nossas vidas, o dono, Deus, deste mundo, o dono de nossas vidas, aquele que tem cuidado, Deus, zelado de nós, da sua igreja. Ó Deus, nós te agradecemos por tão grande amor. Te agradecemos, ó Deus, por ter nos escolhido para fazer parte do teu povo. Te agradecemos, ó Senhor, pelo sacrifício do teu Filho amado na cruz. Te agradecemos porque no dia de hoje rememoramos, ó Pai, não apenas a morte, mas a ressurreição de Cristo, a ressurreição que nos garante a vida eterna, que nos garante que podemos nos achegar ao Senhor, apesar de sermos tão falhos, tão pecadores, mas podemos, através da cruz de Cristo, nos achegarmos a Ti. Muito obrigada, Deus, tão grande privilégio que temos.
Ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem preservado a tua igreja, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos sustentado fisicamente, emocionalmente. O Senhor tem nos sustentado, Deus, espiritualmente. Ó Deus, muito obrigada, porque apesar dos dias serem dias difíceis, nós temos muito o que te agradecer, nós temos muito o que nos alegrar, apesar, Deus, das adversidades que têm chegado a nós de alguma forma. Ó Senhor, nós reservamos esse tempo, Deus, este momento, esse rápido intervalo de tempo para cultuar ao Senhor, e nos alegramos e dizemos ao Senhor muito obrigada por termos esse privilégio. Que por tua infinita graça o Senhor fale conosco, né, através da tua palavra que será ministrada nesse momento, e que os nossos corações, ó Deus, os corações de toda a tua igreja sejam corações constantemente quedados diante da tua presença, gratos por teu amor, por tuas misericórdias e pela salvação que já tem nos alcançado. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Igreja chamada a ouvir a palavra de Deus. O livro de Salmos 119, versículo 129, diz o seguinte: admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. Estejamos, pois, amados, com nossos corações, nossas mentes voltadas agora à palavra do nosso Deus, que será trazida pelo seu servo, presbítero Flávio, a quem passo a palavra e convido nesse momento a vir aqui. Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre nossas vidas, amém? Bom estarmos na casa de Deus para louvar e cultuar o seu santo nome, e ficamos felizes pela oportunidade, né, por estarmos aqui para fazer isto, cultuar ao Deus Santo. Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de João, na terceira Epístola de João, e estaremos lendo esse capítulo e meditaremos um pouco a respeito desse texto. Diz assim a palavra do nosso Deus: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sabendo, alegre, pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade.
Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, prossegues fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes, mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois, por causa do nome, foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos, nome por nome. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez estamos diante da Tua presença, a Tua palavra foi lida, e rogamos ao Senhor que neste momento traga luz ao nosso entendimento, para que possamos aprender da Tua parte e daquilo que aprendemos, possamos praticar no nosso dia a dia. Que o Senhor abençoe a nós, Teu povo, abençoe a Tua igreja, fortaleça os nossos corações e nos mantenha firmes diante da Tua presença e diante dos Teus caminhos. No nome santo de Jesus é que eu te oro e te agradeço. Amém. Queridos, já tem algum tempo que a gente fala da epístola de João, já passamos pela primeira epístola, depois pela segunda epístola, que também é um capítulo apenas, e agora estamos na última epístola e último capítulo, né, dessas três epístolas. No momento em que a gente falou sobre a segunda epístola, a gente tinha conversado um pouco, né, sobre o que João tinha expressado a respeito da igreja, né, e a respeito de como deveria proceder, né, os irmãos ali. E ele também se apresenta como o presbítero, né, da senhora eleita, né, e ele se apresenta à igreja, inclusive, como fazendo menção à senhora, né? E aí me chamou a atenção que eu ainda não tinha prestado atenção nesse sentido, né? A gente já tinha ouvido falar da noiva, mas falando de senhora, né? Ele usou um termo, né, bem peculiar, e eu achei muito interessante. E a outra coisa que eu também achei interessante foi ele só se apresentar como o presbítero. E agora eu vou trazer aos irmãos, né, o esclarecimento. João, o apóstolo do Senhor, ele foi o último discípulo vivo. E naqueles primeiros séculos, né, na sua prisão, onde ele ficou lá e escreveu logo também a questão do Apocalipse na ilha de Patmos, ele era o último dos apóstolos vivo. Então, por isso, ele se apresenta apenas como o presbítero. E todos já sabiam quem era, né? Porque ele era o único vivo ainda, né? Todos os outros não
não estavam mais no plano terrestre, né? Já estavam com o Senhor nosso Deus, e ele mantinha a sua fidelidade pregando o evangelho e admoestando os irmãos. Muito provavelmente aqui esta igreja, que ou algum dos irmãos era seus discípulos e aí foram pregar o evangelho ali, e por conta disso teve aquela igreja formada. A gente não sabe exatamente onde é aqui, né? Mas ele faz referência aqui a algum dos irmãos, né? O Gaio, né? O outro que o nome é bem diferente, deixa eu ler aqui para eu não errar, Diótrefes, né? E o Demétrio, certo? Então são 3 pessoas, ele faz referência a 3 pessoas, e essas 3 pessoas também vão nos trazer 3 lições, né? Vão ser 3 momentos em que a gente vai aprender a respeito dessas pessoas, nos trazendo lições, né? A primeira das lições a respeito de Gaio é que ele fica feliz porque Gaio se mantém firme no caminho do Senhor, andando na verdade, e isso traz a ele alegria, né? Amado, acima de tudo, faço votos por sua prosperidade, ou seja, ele era uma pessoa, inclusive, próspera, né? E tinha saúde, assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. E interessante, né? Que toda a epístola de João vai fazer referência à verdade. Se os irmãos voltarem aí na primeira epístola, vai ver que ele sempre faz referência à luz, trevas, né? Falar a verdade, viver na verdade, praticar a verdade, né? E ele faz todas as vezes referência nesse sentido, principalmente porque ele está fazendo uma alusão direta àquele que é a verdade, né? Só para os irmãos também lembrarem, lá no Evangelho de João, né, ele começa falando que aquele que era o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né, cheio de graça e de verdade, né? E assim, todas as vezes que a gente olha para a palavra de Deus e ouve a respeito da verdade, a gente tem, por consequência, essa informação nos apontando para Cristo Jesus. Ele mesmo fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E ele ainda fala que ninguém vem ao Pai, né? Ninguém chega ao nosso Deus se não for através dele, que é a verdade. A outra coisa também que a gente tem que lembrar é que, a respeito da verdade, a gente, voltando no Antigo Testamento, temos os mandamentos do Senhor, que é a verdade. E claro que isso aqui para nós hoje, né, talvez já fazendo uma aplicação direta, é que a gente, quando está com a palavra de Deus aberta, estamos com a verdade aberta. Então a gente precisa lembrar de algumas questões a respeito da verdade. A verdade é o nosso Senhor Jesus. E não existe variação na verdade. É absoluto. O nosso Deus é absoluto. E nós vivemos de forma a acreditar naquele que é absoluto, o Senhor Jesus, o nosso Salvador, a verdade. E este aqui, Gaio, ele estava vivendo dessa forma. E João estava se alegrando por isso, porque ele estava vivendo na verdade. E eles estavam andando, não só vivendo, mas andando, né? E as pessoas estavam vendo isso e dava testemunho daquilo que era a verdade. Olha que coisa maravilhosa, né? As pessoas viam e conseguiam enxergar a verdade. E no testemunho, né, que era dado por Gaio, né? Então, ele fala aqui de sua alegria por isso. Não tenho maior alegria que esta, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Que o pastor Adonias possa ter a alegria de ouvir que os seus filhos andam na verdade. Que a nossa igreja possa andar na verdade.
que o nosso Deus possa olhar para nós e olhar aqueles que imitam o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus falar para o nosso Deus que Ele tem a alegria, porque nós andamos na verdade. Que nós possamos andar na verdade e fazer aquilo que é a vontade do nosso Deus. A outra coisa que a gente tem que pensar a esse respeito é que, nesse momento, estava sendo propagado o Evangelho. E Gaio era um dos que estavam ajudando, de alguma forma, a essas pessoas que propagavam o Evangelho. E João fala a esse respeito, né? No verso 5, fala assim: amados, prossegue fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Então, ele estava falando aqui a respeito de alguns que saíam para pregar o Evangelho. Pois por causa do nome foi que saíram. O nome aqui na minha Bíblia, eu acredito que na Bíblia de vocês também está com letra maiúscula. Então, o nome do Senhor Jesus, foi que saíram, nada receberam dos gentios. Que interessante, que as pessoas estavam ali pregando o Evangelho, e João estava falando com Gaio: olha, apoiem esses irmãos, pois eles saíram para fazer isso, para praticar, cumprir o ID, e caminhar pregando o Evangelho, e eles fizeram isso sem se despreendendo de tudo, se despreendendo de tudo, saíram para pregar e viver de forma digna de Deus, E ele fala para que os irmãos possam, então, ajudar nesse sentido. E eu acredito que ele não falaria isso com Gaio se ele realmente não fosse uma das pessoas que já cooperavam com esse tipo de ação, porque, com certeza, ele já conhecia a esse respeito. Ouvindo o pastor Nicodemos, Augusto Nicodemos, ele falando também sobre esse texto, ele deu um exemplo que, quando criança lá, na região de Recife, na região onde ele morava, ele dizia que as igrejas, quando recebiam algum missionário, era um alvoroço na igreja, porque ficavam disputando para saber quem é que ia receber o missionário em sua casa, e cuidava. E aí ele falou que tinha alguns irmãos que tinham já alguma certa condição e já deixavam um quarto preparado, às vezes, para receber esse tipo de homem que estava, se dispondo a pregar o Evangelho, a propagar o Evangelho de Cristo, a salvação para aqueles que criam, para os pecadores redimidos. E ele falou que, com o passar do tempo, isso foi mudando, que hoje as igrejas se preparam e falam assim: não, vamos pagar. Aí ele fica ali no hotel, deixa ele ali no hotel e tal, se prepara. Mas ele fazendo alusão que, naquele tempo dele, eu não sei exatamente qual é a idade do pastor Augusto Nicodemos, mas provavelmente deve ter algum tempinho aí, ele falava que tinha esse cuidado, das pessoas estarem recebendo esses homens. E provavelmente não era diferente aqui nos primeiros séculos. Essas pessoas tinham esse cuidado de receber os homens, cuidar desses homens que pregavam o Evangelho de Cristo. Contudo, já nesse tempo, existiam também aqueles líderes que, por algum tipo de politicagem ou algo do tipo, eram eleitos. E aí a gente vai ver agora que existem as pessoas que cuidam de pessoas para pregar o Evangelho, e existem pessoas que estão no meio da casa de Deus fazendo coisas erradas, e a gente precisa identificar isso também. Prestem atenção, verso 9. Escrevi algumas coisas à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembrar
lembradas as obras que ele pratica, ou seja, não eram coisas boas, né? Proferindo contra nós palavras maliciosas. Agora, preste atenção. Quem está falando aqui é o apóstolo João. Aquele que conviveu com o Senhor Jesus Cristo, que aprendeu do Senhor Jesus Cristo, que tinha discípulos e encaminhava discípulos, e tinha pessoas que se levantavam contra João. Se ele, que se dizia um crente, estava na igreja, se levantava contra João, imagine contra Flávio. E contra qualquer um dos outros irmãos que a gente pode encontrar, né? Pessoas querendo falar de forma maliciosa, né? Proferindo coisas, né? Que talvez não sejam das melhores de serem ouvidas, né? E então o apóstolo João fala disso. E ele, não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Olha o desserviço que esse Diótrefes estava fazendo aqui com a igreja do Senhor. Só lembrando também que, muito provavelmente, Gaio, ele não era judeu, né? E Diótrefes, inclusive, pelo nome, provavelmente era um judeu. E, por conta disso, até talvez tivesse essa coisa de supremacia ou de ser melhor, né? Achando que era ele que tinha essa coisa em suas mãos, né? Por ser do povo judeu. E ele vai falar, né, que todo o seu proceder não era de um que era servo do Senhor, né? Não era daquele que estava fazendo isso para agradar a Deus, né? Para cumprir com aquilo que era a vontade de Deus. Muito provavelmente eles não estavam andando na verdade. Então era certo isto que ele fala assim, ó, amado, não imites, no verso 11, não imites o que é mal, senão o que é bom. Ele está fazendo justamente um paralelo, né? Mostrando que existe aqui o Gaio, que está andando de forma correta, mas o Diótrefes, ele está andando de forma que não condiz com aquilo que é a verdade, que é a palavra de Deus. Então ele fala, não imita o que é mal. Se porventura a gente olhar para as pessoas, mesmo que elas estejam dentro da igreja, a gente perceber que elas estão contrárias à palavra de Deus, não imite. Não faça aquilo que ela está fazendo, porque elas podem estar contrárias à palavra de Deus. Quando vamos batizar os nossos filhos, né? Uma das perguntas é que os pais vão cuidar e fazer com que eles sejam obedientes às autoridades, até que essa seja submissa à palavra de Deus. Se porventura ela não forem mais submissas à palavra de Deus, não precisa obedecer, não. Estamos livres de obedecer a tais homens. Precisamos obedecer aos homens que são submissos, estão abaixo, estão andando na verdade, estão praticando aquilo que agrada ao nosso Deus. Se ele não estiver fazendo isso, você não precisa ser submisso. Então, se aquele pastor que você está ouvindo lá pregar o evangelho na internet, na televisão, se eles não estão debaixo da palavra de Deus, você não precisa ouvir. Não acredite no que ele está falando. Se você não consegue olhar para a palavra de Deus e ver que o que ele pede ou o que ele orienta não faz jus com aquilo que Deus nos orienta, não obedeça. Deixe de assistir. Deixe de seguir esses homens. Eles estão fazendo um desserviço à obra do nosso Deus, do Deus que quer que andemos na verdade, no Senhor Jesus. Olhem para eles e
Ajude, orando, inclusive, pedindo a Deus que converta os seus corações, porque eles ainda não são aqueles que estão de acordo com a palavra do nosso Deus. A gente fica, então, livres disso, de obedecer a eles, por conta de estarem fazendo aquilo que não é o que a palavra do Senhor nos orienta e nos dirige. Pois bem, aquele que pratica o bem prossegue de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. E aí agora ele vai fazer referência a um outro, que é o Demétrio. E ele fala, todos lhes dão testemunho até a própria verdade. Ou seja, é como se ele estivesse olhando para a palavra de Deus, vendo o que está escrito ou o que era identificado como verdade, e olha para Demétrio e fala, opa, ele vive, então ele dá testemunho a respeito disso. Muito provavelmente era ele que estava indo pregar o evangelho. E aí ele fala, até a própria verdade dá testemunho de Demétrio. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro, né? Então, alguns aqui vai falar justamente que João, sendo aquele que sabia da lei, falava o quão importante era você dar testemunho. E para você dar testemunho naquela época, tanto de coisas boas como coisas ruins, né, para poder acusar alguém naquela sociedade, você precisava de 3. E ele fala aqui, todos dão testemunho, a própria verdade, né? E ele fala que e nós também. Então, 3, né? Ele fazendo referência aqui, inclusive, àquela lei, né? Então, tinha 3 ali dando testemunho, ou seja, ele está debaixo da lei, ele está correto, ele está coerente, né? Então, nós damos testemunho a esse respeito. Não só nós, né, como João falando aqui, não só nós, muito provavelmente ele fazendo alusão não só a ele, mas àqueles que estavam presos com ele, né? Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. Outra coisa interessante aqui, irmãos. Olha só, João poderia escrever muitas coisas. Poderia pelo menos ter mais uns 2 capítulos aqui, né? Mas ele falou que ele preferia comungar. Ele preferia olhar nos olhos, assim como eu estou olhando aqui nos olhos dos meus irmãos. Não consigo olhar nos olhos de quem está por trás da câmera aqui, mas eu sei que está olhando para mim. Mas é diferente quando eu olho e vejo a afeição. Eu vejo quando o olhar muda, quando a inclinação da cabeça fica diferente, é diferente. Isso é cultuar a Deus na igreja. Isso é comungar, e ele está falando disso. Eu quero estar com vocês para juntos poder falar da verdade, comungar da fé, congregar. Ele estava querendo fazer isso. Ele estava querendo estar junto com Gaio e com aqueles irmãos que ali estavam, naquela igreja. João estava falando a esse respeito. E, por fim, ele roga que a paz seja contigo. Os amigos te saúdam, saúda os amigos nome por nome, né? Nome por nome. Irmãos queridos, essa é a palavra do nosso Deus. E a gente já fiz algumas aplicações aqui à medida que a gente falava, mas repara que existe 3 pessoas diferentes, em situações diferentes. E eu vou focar aqui a respeito do trabalho do Senhor. 2 especificamente, que é Gaio e Demétrio, eles estão em posições diferentes. Repara que um está indo pregar o evangelho, está sendo missionário, está indo para sair de onde ele estava, indo para outra localidade para pregar o evangelho. E João rogava a Gaio que cuidasse desse.
E provavelmente cuidar orando, cuidar com mantimento, com a questão de receber em sua casa, cuidados diversos que naquele tempo requeria. Então, muitas vezes, a gente não consegue ir, mas a gente pode ser como Gaio, que cuida daqueles que vão. A gente, ultimamente, tem falado bastante de cuidar de pessoas por conta das questões das necessidades físicas. E hoje eu quero trazer aquilo que é a necessidade espiritual. Tem pessoas que estão precisando ouvir de Cristo Jesus. E a gente não consegue ir. Mas a gente consegue ajudar aqueles que vão. Se a gente não consegue financeiramente, a gente precisa dobrar os joelhos, buscar sustentar um missionário em oração, né? De alguma forma, a gente consegue trabalhar a esse respeito. A nossa igreja se motivar para que a gente possa ajudar essas pessoas que estão, inclusive no tempo de pandemia, continuam fazendo aquilo que Deus lhe impulsionou a fazer. E eles estão lá, não mudou, não pediram licença. Não deixaram de fazer aquilo que Deus tinha mandado eles fazerem. Então, essas duas pessoas boas, que estão fazendo aquilo que é a vontade de Deus, eu gostaria que a gente pensasse a esse respeito. Se, porventura, não somos nós que vamos, que nós possamos pensar naqueles que estão lá ou que vão para lá, para sustentar, para cuidar, para investir o nosso tempo nessas pessoas. E se porventura forem nós que fomos, né, que nós possamos buscar identificar aqueles que com certeza irão nos ajudar. Ah, mas eu não vou, não tenho mais idade para isso. Bem, eu não sei qual é a idade necessária, mas existem vários tipos de missão. E a gente precisa lembrar que quando a gente está no trabalho, a gente precisa ser cristão e precisa pregar o evangelho. Quando a gente está saindo na vizinhança, a gente também precisa ser cristão e precisa pregar o evangelho. Provavelmente, se você não vai para o outro lado do mundo, você vai estar do outro lado da rua. Ou você vai estar sentado em um banco de um coletivo, né? Você vai estar conversando com alguém em uma fila da padaria, você vai estar... O que mais? Em qualquer outro lugar, você vai continuar sendo cristão no meio de um mundo que está com a escuridão impregnada. E a gente precisa fazer jus àquilo que somos, luz e sal. E fazer com que essas pessoas ouçam a respeito de que elas são pecadoras, que elas têm necessidade de reconhecer que elas são assim como nós, pecadoras. E que diante desse quadro, que é contrário aos mandamentos do Senhor, só existe um, o Senhor Jesus. Aquele que muda, que converte, que converge, que faz com que a história seja completamente diferente quando ele adentra o coração e restaura e regenera. Porque aí ele faz, então, um pecador ser regenerado e justificado pelo próprio Senhor Jesus. Então, nele há salvação. A gente precisa levar essa mensagem que não é fácil, que é impactante, que faz com que as pessoas percebam que elas necessitam do Salvador, e esse Salvador é o Senhor Jesus. Que nós possamos, então, aprender com Gaio, ser parecidos ou querer ser parecidos com Demétrio, e de forma alguma ser como Diótrefes. Aliás, a gente precisa lutar para não ser igual a ele. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude para que possamos viver na verdade, praticando a verdade e ser achados na verdade, para receber, ouvir a respeito de testemunho, de pessoas que testemunham que nós andamos na verdade. Que ele, pois,
o Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus, o Deus que é o Deus da verdade, venha nos abençoar e fazer com que nós estejamos sempre firmes diante da tua presença, fazendo aquilo que é a sua vontade. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e rogamos que nos ajude para que nós possamos estar sempre fazendo aquilo que agrada ao Senhor, que é bom, né, que é justo, que é verdadeiro, né, que nós andemos na verdade. Nos ajuda, Deus, para que façamos isso o tempo todo, né, e que nós tenhamos coragem de pregar o teu evangelho, de cuidar de pessoas que pregam o teu evangelho e de ser contrários àqueles que estão distantes da tua palavra, estão fazendo desserviço ao reino do Senhor. Então, que o Senhor nos ajude para que possamos ser verdadeiros cristãos, aqueles que, conhecendo da tua palavra, vivendo a tua palavra, possam praticar a mesma e fazer com que pessoas tenham um testemunho a respeito de que o Senhor é o Deus da palavra. No nome santo de Jesus é que oramos e que agradecemos. Amém.